Olá, boa tarde a todos. Está começando um Papo no Insta, segunda edição desta semana. Vamos esperar o pessoal entrar ao vivo para participar com a gente. Vamos lá. Já tem alguém ao vivo, Elaine, daqui a pouco a gente conversa. Bora lá. Boa tarde a todos. Está começando mais um Papo no Insta. Vocês estão me ouvindo? Manda um ok para mim, por favor, para saber se vocês estão me ouvindo direitinho. Ó, um montão de gente já participando, beleza, ó. Eu sou Celina Silva e estou apresentando hoje o Papo no Insta, nosso segundo encontro. Semana passada nós recebemos o Marco Antônio Abreu aqui no nosso programa e hoje a gente vai falar de um assunto super importante, principalmente no atual cenário que a gente está passando na pandemia, que é a educação através do isolamento social. Hoje a gente tem vários convidados diferentes e vai tentar uma dinâmica inovadora, vamos ver se rola, mas vai rolar tudo bem. Bom, quero lembrar você duas coisas super importantes, né? A gente tem um festival cultural Fica em Casa, vai até dia 31 de maio, então você que tem uma receita bacana, tem um vídeo, uma foto com o contexto dentro da quarentena, dentro da pandemia, você ainda pode participar com a gente através da inscrição que tem na publicação do Facebook, né? Dá tempo de você participar. Lá tem todas as informações, a ficha de inscrição, nosso regulamento, e você corre lá para mandar o seu material, que vai ser super bacana da gente participar, tá? Deixa eu ver quem tem um montão de gente mandando recado. Deixa eu ver, manda um oi pra minha mãe, é sua fã, manda um oi pra... Ai, Vitor Romão, é de Sônia! Beijo, de Sônia, que saudade de você. Ai, de Sônia, não do Vitor Romão. Mentira, amo todo mundo. Beijo. Bom, seguindo aqui também, passando um recado super especial, essa semana a gente tem programa Face a Face com o Josevaldo Barbosa, mito do rádio comunitário brasileiro, tá bom? E a gente vai falar sobre a realidade de brasileiros que estão vivendo a questão da pandemia no exterior. Então, se você se interessa pelo tema, quer saber um pouco como está essa realidade na vida das pessoas, acompanhe esse programa que vai ser transmitido essa semana pelo quadro Face a Face com o Josevaldo Barbosa da Rádio Voz do Morro, tá? O programa vai ser transmitido diretamente da página do Facebook e aí a gente vai conhecer a realidade dessas pessoas, que é super importante, né? O Voz do Morro trazendo o melhor da região para você na nossa página, que tem todas as nossas informações. Bom, a gente vai começar a falar o nome dela é Amanda, né, Vitor? Bonito. A gente vai começar a falar de um tema super importante, como a gente iniciou aqui o nosso papo. A gente vai falar sobre educação. Quem é que não está preocupado com a situação de que está acontecendo com seus filhos, na sua família, por conta dessa mudança que a gente está passando com os vários setores dentro da economia e do dia a dia da nossa vida, não é verdade? A educação é uma delas, a gente vai discutir hoje esse assunto que é super importante com o pessoal da Escola Zenon Clientes de Moura, e nós temos vários convidados. A princípio eu vou começar convidando a Elaine Marques, ela que é diretora da escola e ela vai começar participando aqui com a gente. Então vamos lá, deixa eu procurar a Elaine. Elaine está aqui. Já vou começar, vou chamar a Elaine para a gente já começar a entrevista. Então vamos lá. Deixa eu ver. Você que tem alguma pergunta a respeito do assunto, pode mandar para a gente e a gente vai trocando essa ideia todo mundo junto aqui. Elaine Marques, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigada por topar participar com a gente do Papo no Insta, é um assunto super relevante, né? Para a gente já não perder tempo, porque dá vontade de perguntar tanta coisa, né? Educação é um tema super importante. Queria começar com você querendo saber um pouco como é que foi para você esse baque do impacto da pandemia. Como é que te afetou como educadora? Eu vou falar por mim e pela minha equipe, tá? Porque é muito diferente a questão administrativa e a questão pedagógica. Então, afetou das duas formas, né? Primeiro que é um susto, né? Quando você percebe que a educação teve que parar, né? Mas ainda tem o medo, né? Tem que parar porque senão vai infectar as pessoas, é melhor mesmo que a gente consiga dar um tempo nisso, tá? Mas pra gente está sendo bem difícil, está sendo... a gente está tendo que reaprender o nosso trabalho de uma forma diferente. Já tive professores chorando, querendo largar as aulas. Já tive alunos me falando, professora, pelo amor de Deus, eu não consigo entender em casa sozinho. Então,
nada, o que eu acho que é um ponto positivo nisso é que a gente percebeu que nada substitui o professor em sala de aula. Nada. O recurso humano nunca vai ser substituível, né? E a gente está tentando, né? É o melhor? Não, não é. Mas é o que a gente pode fazer com os recursos que a gente tem hoje em dia, né? Então a gente tenta fazer o melhor, mas assim, é um aprendizado. A gente ainda está caminhando e a gente ainda não tem certeza se vai dar certo, se não vai, se a gente consegue minimizar essa perda, como é que vai ser daqui para frente. Para a gente também está tudo muito novo. Com certeza, com certeza. Queria que você falasse um pouco, assim, principalmente nesse momento que a gente está vendo tudo de uma forma tão diferente, queria que você falasse um pouco da importância do espaço escolar para o aprendizado, né? Por que é que está causando toda essa mudança, acho que não só na vida do professor, mas na vida do aluno, na vida da família também, né? Por que o espaço de aprendizado ele é tão importante, o espaço escolar? Então, a gente tem um norte da seguinte forma, né? São 4 pilares da educação, né? A educação ela é formada por 4 pilares. O aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a conhecer e o aprender a conviver, né? Se a gente pensar um pouco aí na filosofia educacional, né? A gente só aprende a ser a partir do momento que a gente também enxerga o outro, né? O espaço escolar, ele produz a convivência. O aprendizado em convivência, em comunidade escolar, ele é muito mais efetivo, né? Hoje em dia, para quem é pedagogo, trabalha com educação, a gente fala muito em grupos produtivos, né? Então, aquele aluno que sabe um pouco mais, ele vai ajudar os colegas que sabem um pouco menos. Tem a questão da hora, né? De professora não entende tal coisa, o professor está lá naquele instante, né? Porque o que acontece? Tem lá aula online. Só que nem sempre o aluno está naquele momento, né? Acho que depois os alunos vão poder falar um pouco sobre isso também, né? Porque, assim, para a família é complicado. Ele está em casa, ele não está estudando. Não, tá à toa no celular, né? Eu já escutei um falando isso. Meus pais não entendem que eu estou no celular estudando, né? E aí tem o irmãozinho que corre, tem o barulho do vizinho e a música que tá tocando. Então, assim, é tudo muito fora. E para prender a atenção da molecada é difícil também. Então, o espaço escolar, essa vivência comunitária, essa convivência comunitária, né? Ela auxilia no aprendizado. Sem contar que tem a adaptação. Eles já estavam acostumados daquela forma, né? E tudo que é novo, né, dá um baque, assim, dá um choque. Com certeza. Você falou de uma coisa super importante de toda essa transição que a gente está passando, né? Queria saber de você um pouco sobre qual é o impacto que a pandemia e a quarentena está provocando no pensamento do ensino à distância. Porque, assim, antes do ensino à distância, a gente estava entendendo que era X. E agora se modificou completamente. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Deixa eu ver, Celane. Oi, eu tô aqui. Cortou um pouquinho, eu não consegui pegar tudo. Vamos lá. Ó. Queria saber de você qual é o impacto que a pandemia e a quarentena está fazendo dentro do pensamento sobre o ensino à distância no Brasil. Ele modificou esse entendimento do ensino à distância? O que você acha? Então, o ano passado surgiu uma história, parte das aulas serão à distância, os alunos vão estudar em casa, né? E aí é que eu vejo um ponto positivo, né? O ensino à distância, para ensino básico, gente, é algo que não funciona efetivamente, pelo menos não do jeito que nós conhecemos. Pode ser que daqui a um tempo, né, a gente consiga melhorar isso, mas hoje, vamos falar a verdade, os alunos não têm o equipamento necessário, os professores às vezes não têm o equipamento necessário, a gente ainda não sabe lidar com as ferramentas, os professores não estão preparados para isso, não sabem como, né? E aí a mensagem chega truncada. A gente que conhece um pouco de comunicação, né? Da emissão e tal, aí a mensagem chega truncada e aí não tem uma continuidade. Então, assim, sim, eu acredito que mudou essa visão do ensino à distância, principalmente para os alunos que achavam que, não, vai ser mais tranquilo. Eu tenho um universitário em casa, né? E mesmo na universidade ele fala, meu Deus, que saudade da sala de aula onde eu consegui entender melhor as coisas, né? Sim. E acho que mudou muito, e principalmente para as famílias,
né? A família que está lá na ponta, dentro de casa, com a molecada louca, dividindo um celular para 3, 4 filhos, para conseguir, às vezes, né, dar conta, tá desesperada. E a gente entende, né? Porque nós aqui, a gente também está desesperado pensando, meu, como é que a gente vai fazer? Né? Mas eu acho que mudou, assim. Acho que a pandemia veio mostrar que sim, o ensino à distância, hoje, para a educação básica, ele ainda não está preparado. Por uma série de questões, enfim, né? Essa é só a ponta do iceberg, né? Sim. Eu queria aproveitar, e aí nesse primeiro momento de interação que eu tinha comentado com o pessoal assim que começou o programa, eu queria convidar a Nívia, que nós temos uma turma de alunos super especiais que está online aqui com a gente, queria convidar a Nívia para poder participar de alguma forma disso que a gente está falando. Então, eu vou te dar tchau por enquanto, mas daqui a pouco eu trago a Elaine daqui a pouquinho com a gente. Nívia, manda um convite para a gente para participar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou tirar... vou fechar aqui a... Pode sair, Elaine. Pode sair, por favor. Pode fechar. Pode sair. E agora eu queria convidar a Nívia. Nós temos a Nívia. Nívia, manda um pedido para participar aqui com a gente, que é uma pergunta especial para você, a Nívia. Ela também é aluna do Zenon e tem muita coisa para poder falar com a gente hoje, no programa de hoje. A Nívia está online? Deixa eu ver a Nívia. Manda um oi, Nívia. Vamos lá. Procurando a Nívia aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vamos lá? Vamos fazer o seguinte, então, ó. A gente está aqui com mais 2 outros alunos que também são convidados. Então, eu vou tomar a liberdade de trocar um pouco a ordem enquanto a Nívia não aparece. Pode ser com você, Ana? Vou te chamar, então, para a gente conversar rapidinho, tá bom? Então, vamos lá. Vou convidar a Ana para participar rapidinho com a gente aqui. Vamos lá. E aí, Ana? Oi, Tudo bem? tudo? Tá me ouvindo direitinho? Tô sim. Tá sim? Beleza. A primeira live da sua vida, com certeza, né? É, Ana, tem muita coisa que a gente queria saber um pouco, entender a realidade de vocês, entender a realidade de vocês nessa questão assim, da escola. Eu queria saber de você um pouco, assim, primeiro, qual a série que você tá agora? eu tô no 2º ano do ensino médio. Ensino médio, né? É uma fase mais complicada. Eu queria saber de você como é que foi para vocês essa coisa de saber que ia ter que estudar em casa, adaptar tudo sem a presença dos professores. Como é que vocês reagiram a isso? Bom, eu imaginei que seria mais fácil. Só que é muito pior. Porque, tipo, apesar de eu estar em casa e ser... Ai, nossa, tô em casa, vai ser tranquilo, eu vou pegar as coisas, fazer... Não, porque eu não tenho professor me ajudando, se eu não entender, eu tenho que depender da internet. E Sim. tem aquela coisa, ai, minha internet não tá boa, minha internet tá boa, ou o professor tá online, o professor não tá online, não tá podendo responder agora. E também tem aquela coisa, tipo, ai meu Deus, deixa eu descansar só um pouquinho. Aí, quando vai ver, já tá de noite e não dá certo. Você acha assim que a gente ainda tem vocês ainda têm uma certa dificuldade, na verdade, de entender que tem que adaptar, tem que se ligar que tudo vai ter um Sim, horário, tem que adaptação, né? aham. Sim, ainda mais que, por exemplo, as minhas aulas é à noite, das 5 até às 7. E aí aqui em casa, meu irmão fica correndo, meu irmão grita, aí tem gente lá embaixo, aí minha mãe tem uma loja e fica muito auê, assim, para assimilar tudo. Beleza. Ana, a sua participação foi muito rapidinha. A gente te Uhum. chamou no lugar da Nívia, que a Nívia já está por aqui já encontrei a Nívia. E aí já queria te agradecer, que a gente vai voltar agora com a Elaine, beleza? Beleza, tchau. Parabéns, continue estudando, você arrasa, vai dar tudo certo, tá bom? Na fase Obrigada, que todo tchau. mundo vai passar junto. Valeu. Agora eu vou desconectar aqui rapidinho a Ana, Tá bom. que a gente quis chamar de novo a Elaine. Bora lá, Elaine. Vou chamar a Elaine novamente aqui para conversar com a gente. Vamos lá, Elaine. Elaine, estamos de volta.
A Nívia ia entrar e deu um probleminha e ela acabou de avisar, e então a gente conversa com ela logo em seguida. Queria saber um pouco sobre essa questão do ensino que está acontecendo agora em casa, se você acha que o papel do professor tem que ser revisto e valorizado, mais valorizado, principalmente pela família. Que às vezes, em alguns casos, acaba vendo essa questão da escola como um lugar onde você joga seu filho e deixa seu filho ali. Como é que, como é que vocês, como é que você vê essa situação da valorização do professor nesse momento de pandemia, por exemplo? Então, só para compreender, né? Como é que está o trabalho de quem trabalha na escola nesse período de pandemia? Tem gente que acha assim, eles estão em teletrabalho, estão em trabalho remoto, trabalhando em casa, estão à toa. Gente, vocês não têm noção de como estamos trabalhando. E eu acredito que os professores estão trabalhando 3 vezes mais do que eu trabalho. Eu agora estou em férias, né? Porque eles pediram para quem é da administração pegar recesso, férias, para que quando voltar, ninguém saia de férias, todo mundo fique trabalhando sem sair da unidade. Mas eu fiquei desde de março até o começo da semana passada em trabalho. Aí você acorda, em tese, você tem que trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde com hora de almoço. Gente, era 11 horas da noite, pai me mandando mensagem, né? É sábado e domingo, aluno perguntando, os pais mandando mensagem, porque como para a escola também, trabalhar a questão de repasse de recurso para famílias carentes. Exatamente. Então, que é o merenda em casa. Então, assim, faz um levantamento, quanto que tem, não sei o que. Tá, vamos fazer. Eu ia para a escola uma vez por semana, né? Porque tem que assinar papel, essa coisa toda. Mas, assim, o papel do professor especificamente, ele está trabalhando muito mais, porque, assim, ele tem que assistir às aulas que estão na TV e no aplicativo, que nem sempre é no horário da aula dele. No horário da aula dele, ele tem que estar interagindo com os alunos, né? Aí ele tem que montar todo o material para poder repassar, para colocar no Drive e fazer relatório. Então, assim, o professor está ficando louco. E, assim, você diria até que, desculpa até te interromper, mas você está falando dessa questão de como é que está funcionando isso e assim, o horário se atropela. Queria saber de você, assim, nesse sentido, se de fato a questão multidisciplinar do professor, se ele está trazendo todos os conhecimentos possíveis para poder atender essas demandas que muitas vezes, não sei se eu estou falando alguma coisa, talvez fora do contexto, mas assim, se em algum momento o professor até não está extrapolando e fazendo alguma coisa que nem seria um pouco da atividade, da alçada. Isso, da alçada dele. É bem isso mesmo? É bem isso mesmo, tá? É bem isso mesmo. Porque, assim, além de estar atendendo o aluno, assim, ele está tendo que explicar para o aluno e para o pai como é que baixa o aplicativo no celular, né? A gente não explica para o aluno qual é o caminho da escola, né? Mas a gente está tendo que explicar como é que ele acessa o aplicativo, né? Não tem como, né? Está tendo que olhar outras aulas e reinventar a sua, né? Então, assim, o professor às vezes chegava com um livro, com tudo que ele tem na cabeça para a aula dele, né? Mas agora não, ele precisa montar, ele precisa criar. Então, assim, ele deu 20 minutos de aula online, né? Mas foram 3 horas de pesquisa para dar uma aula, né? Para baixar vídeo, para entrar no sistema, para colocar atividade no OneDrive, né? E assim, tem alunos que estão conseguindo mandar pelas redes, e aí os professores estão indo na escola buscar as atividades. Então, quer dizer, tá sendo bem complicado. Então, famílias, acreditem, a gente está se esforçando, mas é realmente tudo muito novo. E assim, os professores, eles estão exauridos de trabalho, estão trabalhando muito mais do que trabalhariam se a gente estivesse num momento comum. Com certeza. Até dentro um pouco dessa pergunta que você falou sobre, que é super importante, porque a gente acaba girando e sempre parando na família. Então, eu queria aproveitar que a próxima pergunta vai ser a do Marcelo, e o Marcelo descarregou o aparelho dele, mas ele está no aparelho de uma colega, que é a Pamela. Não sei se você sabe quem é a Pamela, enfim. E aí ele está avisando, tô aqui e tal, me chama. Eu vou chamar o Marcelo e aí a gente já torna a conversar, beleza? Tá ótimo. Então vamos lá. Bora lá. Então, vou tirar aqui
Pode sair do bate-papo. Bom, vou aqui chamar o Marcelo, que vai participar rapidinho com a gente. A gente está falando sobre escola hoje, sobre como administrar o ensino no isolamento social, e este é o Marcelo. Oi, Descarregou o celular, mas estamos firmes, né, Marcelo? isso aí. Beleza? Tudo bem? Tudo. Marcelo, qual é a série que você está cursando agora? Eu tô no 9º ano do Fundamental 2. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Elaine estava falando agora um pouco sobre as dificuldades que os professores estão passando para levar o conteúdo até vocês, né? Eu queria saber se, por exemplo, nem todo o tempo vocês podem ficar indo na escola para poder ter acesso ao conteúdo, vocês têm que fazer muita coisa em casa. Mas a família de vocês está conseguindo auxiliar de alguma forma, que está conseguindo ajudar mesmo? Ou tem alguma dificuldade com a família também de ter essa troca com vocês? Não, ó, assim, no meu caso, pessoal, a minha família tá conseguindo auxiliar de uma forma bem satisfatória, porque eles conseguem explicar quando a gente não entende alguma coisa. As aulas online nem sempre são boas. Aham. E eles conseguem ir atrás, entendeu? Meu pai, por exemplo, tá na sala com a minha irmã, fazendo lição agora. E é isso. Você acha assim que todo mundo. Você conhece alguém que está passando alguma dificuldade de tentar estudar em casa, assim? Tem alguém que está falando, poxa, mas como é que eu vou falar com meu pai, com a minha mãe? Sei lá, eles não têm paciência, ou eles não entendem o conteúdo, a ferramenta é nova, assim, para todo mundo? Conhecer alguém, não, mas eu sei que tem bastante gente com essa dificuldade. Uhum. Ah, beleza. É uma coisa para se pensar, né? Porque assim, né, os pais também precisam ter uma forma de ajudar vocês. Eles conseguem entender que aquele momento que você precisa usar o celular de todo mundo, precisa ter prioridade no sinal, que é para uma coisa importante, ou ainda dá muita briga, assim? É de Não, boa, assim. aqui em casa cada um tem seu celular e a internet é boa, então aqui não tem esse problema. Sim, beleza. Essa foi a participação do Marcelo. Demos um jeito, mas o Marcelo participou, né, Marcelo? Isso. Isso aí, parabéns. Bons estudos para você. E é isso, bora arrebentar aí. Falou? Bom, vamos voltar agora para falar com a Elaine, conversando com a gente hoje, já tirar o Marcelo. E vamos voltar aqui com a Nani. Deixa eu ver, Elaine. Deixa eu chamar a Elaine aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu pegar. Nani. Bora lá, Nani. A Elaine vai voltar aqui com a gente. Elaine, estamos de volta aqui. Você conseguiu ouvir um pouquinho o que o Marcelo falou? Sim. É bem isso mesmo, né? Assim, o Marcelo, dentro dessa situação que a gente está falando, tem uma certa facilidade, né? Mas nem todos têm essa situação. Por exemplo, uma das grandes incógnitas do momento é a questão do Enem, né? A Thaís, beijo, Thaís, minha coordenadora master, ela estava querendo saber em relação ao Enem, como é que está a orientação para os alunos, né? O que vocês têm feito nesse meio tempo para poder falar com a família, falar com os alunos? Tá. Bom, eu vou entrar primeiro um pouquinho no que o Marcelo falou. Graças à família do Marcelo aí, né, ele tem uma base, mas nem todos os alunos têm isso, tá? A gente tem aluno que não tem televisão em casa, não tem celular, não tem acesso à internet. Então a gente imprime as atividades e manda para eles. Mas onde é que tem explicação? Como é que a gente pode fazer que esse aluno tenha um mínimo de explicação, né? Então a gente fez um levantamento, está rolando uma busca ativa, então assim, não é uma realidade de todos. Aí às vezes aquele aluno tem lá uma internet em casa, tem um celular, às vezes é um só na casa, né? E às vezes é o que você ainda comentou, a família não tem a condição de explicar. Às vezes porque não lembra, às vezes porque não teve oportunidade de estudo, né? Então a gente tem esse problema também. E a gente não pode esquecer que nós temos alunos especiais, que precisam de um atendimento diferenciado, né? De uma aula diferenciada. E isso os professores estão fazendo material adaptado,
Mas onde é que está a orientação adaptada para esse aluno? Né? Então, assim, não conseguimos. Exatamente. Infelizmente, isso é uma realidade, não conseguimos atingir 100% do nosso alunado com o que temos. E o que temos em educação à distância, como o Marcelo falou, às vezes as aulas não são boas. Não são. Né? Às vezes não está de acordo com aquilo que eles estão acostumados. Porque o contexto na sala de aula, para quem é professor sabe, a gente chega na sala de aula, às vezes a aula inteirinha que não, vou fazer isso, isso, isso. Aí acontece alguma coisa na sala que já te monta um gancho para outra coisa. E aí você consegue dar o mesmo conteúdo, mas utilizando de outra forma. Né? Como é que você prende a atenção do aluno, como a Ana falou? Irmão correndo, a loja bombando. Né? Então, assim, é muito difícil. A questão do Enem, pelo amor de Deus, gente, vamos fazer uma corrente aí, a de Enem, por favor. Né? Porque... É difícil, né? Então, é muito incoerente querer que o aluno de escola particular, né, e o de escola pública tenham as mesmas chances. Minimamente já é difícil. Agora, então, está muito pior. Hoje, a gente recebeu um material, né, de Explica Enem para fazer inscrição, e a gente encaminhou para o pessoal do terceiro ano, a professora Catiúcia encaminhou, inclusive eu passei para ela e ela mandou, que é para fazerem aulas online específicos para o Enem, né, de forma gratuita. Né, a gente recebeu esse material, né, pela diretoria de ensino, e aí a gente encaminhou, mas ainda é pouco, é muito pouco, né, para oportunizar melhores chances para esses alunos. Eu tenho uma aluna do terceiro ano que quer desistir. E aí eu fico, pelo amor de Deus, né? Então a gente também tem esse processo de cuidando, né? De ir acarinhando, para a gente não perder. Porque quando falta o estímulo, né? Aí a gente perde o aluno. Então, a gente tem que correr atrás disso. Com certeza. Até aliado a isso, essa questão de... Porque assim, né? No contexto geral, tudo aconteceu tão rápido e caiu como se fosse uma pedra em cima da gente. Então, a gente está tentando tirar só a pedra um pouco para respirar um pouquinho, para entender né? E tentar entender o impacto. Eu queria saber sobre a questão do uso das tecnologias. Na escola aqui também é uma coisa que os alunos estão sempre falando, sempre comentando com a gente. Queria saber se o uso das tecnologias no ensino pode ser revisto e deveria entrar mais no radar das políticas públicas. Com certeza, né? A gente está percebendo, né, que a inclusão digital, ela tem que ser colocada como política pública. Porque hoje a educação que está lá na Constituição, que está no ECA, que está, né, no Estatuto da Juventude, que é direito de todos e que isso é obrigação do Estado, da família e da sociedade, ou seja, somos todos responsáveis pela educação dessas crianças e jovens, todos, sem exceção, né? Então, se a gente está sem poder utilizar a escola por uma questão que, tudo bem, a pandemia não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa do governo ou do desgoverno, não é culpa de ninguém. Mas, o que acontece? Cadê a política pública para poder oportunizar efetivamente esse direito dos alunos? Né? Então, assim, a tecnologia, ela precisa ser inserida como política pública. A inclusão digital, ela tem que ser inserida como política pública. Porque, a gente vai chegar nos alunos, e aí o meu aluno não tem nem TV em casa. Como é que chega? Né? Algo que é lá do século passado, ele ainda não tem. Né? Então, sim, eu acredito que isso precisa ser revisto. Eu acho que os professores, nas suas formações, eles precisam ser capacitados para utilizar, porque eu tenho professor que não sabe ligar data show. Né? Quanto mais subir uma live, quanto mais montar no... Então, assim, os professores não estavam preparados, essa é a realidade. Os professores não estavam preparados, os alunos estavam achando que ia ser fácil, porque já está acostumado com a tecnologia, e percebeu que não. Meu Deus, esse espaço é diferenciado, como é que eu me situo aqui? Né? E a gente tem muitos que nem a possibilidade de dizer se gostou ou não gostou, consegue porque não tem acesso. Até um pouco dentro do que você falou, da questão dos limitadores, né? Eu queria saber um pouco de você como a exclusão digital, e isso vale para professores, para as pessoas que lidam com esse contato direto com os alunos, como isso está afetando o acesso ao aprendizado, de uma forma geral. Você comentou que acontece de ter alguns profissionais com dificuldade de manusear coisas assim, mas que para outras pessoas que já têm aquele hábito de mexer mais simples, queria que você falasse um pouco sobre a exclusão digital, né, e como ela está afetando essa questão do aprendizado
tanto dos alunos, mas também de quem precisa passar o conteúdo adiante. E, olha, eu tenho um limitador, né? Como é que a gente pode pensar sobre? Então, eu tenho professores que me ligaram chorando, que mandaram mensagem chorando, Elaine, eu não quero mais, eu não sei mexer, eu vou quebrar tudo, né? E aí os filhos desses professores que moram juntos, que são mais jovens, não, vem cá que eu te ajudo, né? Então, assim, na verdade, porque a família dos alunos está tendo que ajudar, a família dos professores mais velhos também está tendo que ajudar, porque eles também não sabem usar, né? Eu creio que se a inclusão digital entrasse como uma política pública, a escola seria uma abertura também para isso. E aí seria possível capacitar esses professores para esse tipo de utilização. O que acontece é que, assim, o tempo do professor está cada vez, e aí eu vou fazer uma crítica, está cada vez mais difícil e fechado dentro das unidades escolares. Esse ano a gente teve um monte de... Porque, assim, 2020 já começou com uma série de mudanças na questão pedagógica, nas diretrizes pedagógicas no Estado, né? E aí a gente estava tentando se adaptar a essas mudanças e aí veio a pandemia, aí atropelou de vez, veio aquela onda que levou todo mundo junto. Então, assim, tá tudo muito ainda nebuloso, tá tudo muito escuro, os professores ainda estão se adaptando. E essa falta de saber lidar e essa demora na adaptação, porque é normal, né? A gente demora realmente para se adaptar. Essa demora na adaptação está muito, 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 muito ligada ao problema de aprendizagem. É claro, se eu tenho um problema aqui, na hora de transmitir, esse problema vai aparecendo na ponta. Então, quando os alunos falam, tem professor que consegue, tem professor que não consegue, tem professor que, quando entra na sala de aula, apenas com o seu giz, ele dá um show. Mas tem professor, esse mesmo professor que dá um show apenas com o seu giz, na frente de um computador, na frente de um celular, na frente de... ele não consegue, ele trava. Né? Então, a prática ressalta que não significa que o professor não tem a capacidade dele de passar o conhecimento, é o meio que ele está usando, né? Então, assim, é um período de adaptação. E, assim, eu não sei, né, quanto tempo ainda ficaremos assim. Marcelo outro dia me perguntou, professora, quando é que volta às aulas? Assim, filho, eu não sei. Eu não faço ideia, a gente não sabe de nada, né? E realmente essa falta de inclusão digital, né, ela afeta muito na aprendizagem, efetivamente. E isso vai se afetar também nos resultados do Enem, nos resultados dos vestibulares do ano que vem, né? Nos resultados dos alunos que tinham desenvolvimento específico, que são os alunos especiais, eles tinham desenvolvimento específico na escola, eles vão retrair, né? Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem com tudo isso. Com certeza. Até aproveitando essa questão da dificuldade, agora, enfim, eu vou convidar a nossa terceira aluna, que é a Nívia, que está aqui esperando e a gente já volta, tá bom? Nívia agora vai participar com a gente. Pode sair? Pode sair. Eu vou chamar a Nívia para poder participar com a gente aqui no nosso programa hoje. A gente está falando sobre os meios de comunicação e a forma de aprendizado atual no isolamento. Tudo bem, Nívia? Tudo. Nívia está toda chique, gostei de ver. Nívia, qual a série que você está estudando agora? Estou no 9º ano. 9º ano? Queria saber assim, um pouco de você e do que você vê com seus colegas de classe, pessoas que também estudam, não só no Zenon, mas em outras escolas, você conhece bastante gente, acredito. Como é que o pessoal está fazendo para poder acessar os meios de estudo assim, pela internet? Está sendo muito difícil, o pessoal tem alguma limitação por ter, a maioria só ter o celular, não ter um PC, por exemplo? Tem muita dificuldade? Então, assim, as pessoas que eu conheço, na maioria não tem uma dificuldade tão grande quanto outras pessoas têm. Sim. As pessoas que eu conheço, tipo, têm um celular e conseguem baixar aplicativos, são pessoas que conseguem mexer. Mas, por exemplo, tem gente que não tem acesso à televisão, tem gente que não tem a internet, o celular. Então, tipo, eu falar por mim, nossa, eu consigo fazer isso, não significa que o outro consiga, entendeu? E isso é um problema grande, porque, tipo, tem uma aluna na minha sala que ela não tem internet em casa e ela não tem celular. Então, como que ela ia ver a aula? Foi um bagulho que eu comentei com minha mãe. Eu falei, mãe, como que ela vai conseguir,
tipo, ganha nota, sabe? Ela não tem, Sim. não consegue fazer parte disso. Aí a gente conseguiu falar com a mãe dela, e a mãe dela tá com o celular agora, baixou o aplicativo e ela tá conseguindo fazer as aulas. Só que ela conseguiu tudo isso depois de, tipo, já terem passado um monte de lição. Então, Hum, ela tem muito período de tempo para fazer lição que eles passaram um mês inteiro. Isso é uma coisa muito problemática, porque, tipo, eles estão passando muita lição. Eu digo isso assim, aluna, pra mim, na minha opinião, Nívia, eles aham. estão passando muita lição. Tipo, ok, a gente tem aula no aplicativo por, 2 horas. Minha aula começa às 3 da tarde e termina. Não, minha aula começa às 2 e termina às 4h15. Então a Sim. gente tem aula por 2 horas. Ok, só que é um período que é dividido em matérias diferentes e os professores passam lição não necessariamente em cima do que eles estão dando na aula do vídeo. Sim. E é uma coisa muito complicada, porque tipo, uma coisa era o que eu estava aprendendo dentro de sala de aula. Outra é o que eles estão passando no aplicativo. E aí agora, Uhum. eu não sei agora como que eles vão fazer. Tipo, se eles vão continuar dando continuidade para o que estava dando em sala de aula, para o que estava na videoaula. E isso, exatamente, isso sobrecarrega muito a gente. Exatamente, a Ana falou tudo. Estudar o que eles estão passando na lição, a gente tem que rever o que eles estavam passando em sala de aula, o vídeo aula que eles estão, tipo, que a gente tem que ver. Então, e eles ainda passam mais lição pra gente fazer. E a gente ainda tem que fazer Uhum. relatório sobre essas aulas. E é muito Tem difícil, muita coisa. muita coisa. E a gente não tem só, tipo, tudo bem, a gente tá em quarentena, a gente não sai nem nada, mas assim, a gente tem mais coisa pra fazer. A gente tem a nossa família, tem gente que tem que cuidar de casa, tem que cuidar de irmão. E sobrecarrega muito, porque é muita lição. Eu tenho uma professora, por exemplo, que ela montou uma apostila pra gente. Ela montou uma apostila com 40 páginas pra gente fazer. 40 páginas de lição. Tudo bem, ela montou essa apostila, mandou dia final do mês pra entregar no início do outro mês, entendeu? E a gente não Vocês tem não só têm nem tempo de processar a informação, na verdade. eu, no meu caso, tenho 11 matérias. Quem é do ensino médio tem mais 17. Então complica muito, entendeu? Sim, sim. É uma situação muito complicada mesmo. E de repente, é uma coisa que se também os alunos precisam ter esse espaço dentro de meio de comunicação, até para poder falar, porque assim, muita gente decide por aquilo que não é ele que vai fazer, né? Estão decidindo por algo que é você que vai ficar sobrecarregado, é você que vai aprender com deficiência, não é isso? Tem uma pergunta aqui. Família, como está reagindo com essa condição de aulas em casa? Na tua casa está sendo tranquilo? Eu pergunto isso para o Marcelo também. Na minha casa tá sendo um pouco tranquilo, por questão de realmente, cada um tem o seu celular. Tem o meu irmãozinho mais novo, que ele, tipo, a aula dele é de manhã, mas a minha mãe, quando chega do trabalho, auxilia ele. Ela imprime as lições e passa a Sim. videoaula pra ele e vai ajudando ele com a lição. Mas eu sei que tem gente que não, sabe, que não tem a mesma vivência que a minha. Então, tipo, tem família que não tá gostando desse tipo do jeito que tá tendo as aulas, tem família que tá gostando. Tá muito complicado. É. A Ana está fazendo um comentário aqui que é muito pertinente, todo mundo já ouviu. Deixa eu só voltar aqui. Tem muita aquela coisa do, nossa, você passa o dia todo no celular. Isso muitas vezes vem dos pais, é um problema, né, também. É um grande problema. Porque às vezes você tá, tipo, pesquisando o que você vai fazer na sua lição e eles estão, tipo, sai do celular, mas eu tô fazendo lição. Tipo, não tem o que fazer, sabe? É uma coisa bem complicada. Eu, Não, com inclusive, certeza. fiquei um tempo sem celular. Aí eu não tava conseguindo, tipo, acompanhar as lições, né? Minha mãe falava assim, você pode pegar o seu celular só pra fazer as lições. E era, tipo, muito complicado. Porque eu tinha que entrar no WhatsApp, minha mãe falava assim, por que você tá online? Eu falei, eu tô fazendo lição. Tá fazendo lição, mãe, ela me entende. É um momento de que todo mundo tá aprendendo, né? Junto, né? Nívia, quero te agradecer pela participação. Deu certo, eu falei para você que ia dar certo? Demorou, mas deu tudo certo. Vou voltar a conversar com a Elaine para a gente fechar o programa, beleza? Obrigada, bons estudos para você. Valeu. A gente vai continuar aqui com a Elaine. Deixa eu tentar achar a Elaine aqui.
para convidá-la para participar de novo com a gente. Elaine. Vamos lá. Muita coisa importante que a Nívia acabou citando aí pra gente. Elaine, você conseguiu ouvir aí? Consegui sim. Alguma coisa, hein? Então, o pessoal trouxe várias questões super importantes para a gente discutir, né? Essa questão da relação dos pais com a tecnologia, de achar que tá muito, né? É um pouco do que a Ana falou, tá muito no celular, meu, larga esse celular, as pessoas não estão entendendo a relação que a gente tem hoje, né? E que mudou tudo. Tem uma pergunta aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. Uma pergunta que é do André Gustavo, querido. Beijo, André. Ele está perguntando o seguinte: o sistema de educação no âmbito municipal, estadual e nacional está preparado a instaurar, principalmente no ensino público, as aulas de aprendizado remoto? Você acha que tem esse preparo já ou está tudo assim ainda sendo meio que estruturado? Então, eu vou voltar um pouco no que vocês comentaram antes, tá? Só para vocês entenderem. Na minha opinião, não está. A gente já falou sobre isso, né? Existe uma adaptação, né? E aí, você falou uma coisa, Celina, muito importante. Existe um nível, uma esfera que está decidindo as coisas e não estão perguntando para os alunos, nem para as famílias, nem para os professores como fazer, né? Então, aquilo que a Nívia falou, o professor está dando continuidade, muitas vezes, da aula dele em sala de aula, certo? E aí, o que aconteceu? O Estado, eu estou falando pelo Estado, tá? O Estado nivelou todo mundo. Não importa se a gente está aqui em Santos, Cubatão, São Paulo, Barretos. O Estado de São Paulo, de uma forma geral, ele nivelou a galera. E as aulas que estão sendo passadas, tanto na TV, quanto no aplicativo, que é no Centro de Mídias, são eles lá na Secretaria Estadual que montam. Então, nem sempre a disciplina, ela segue uma linha coerente, né? Então, às vezes o aluno estava num determinado ponto, né, com os professores, e a professora está dando continuidade, mas a aula que ele está tendo na televisão é completamente diferente, ou está aquém ou além daquilo que ele está aprendendo. Nesse sentido que você está falando, você acha que é possível tornar essa questão do aprendizado à distância um pouco mais humano e homogêneo, assim, de ver que Maria é diferente de João e quer aprender a mesma coisa. Só que João é uma pessoa, a Maria é outra. E você precisa fazer com que os dois estejam equidistantes, né? Você acha que é possível ter conseguir chegar o processo caminhar para isso mesmo à distância? Olha, eu acredito que sim, mas as visões de educação precisariam mudar, né? Em âmbito local, por exemplo, dentro da nossa unidade escolar, a gente conseguiria, com planejamento e tempo, realizar isso, né? E eu acho que várias escolas, várias unidades escolares, dentro das suas pequenas realidades, também conseguiriam, né? Mas quando a gente transforma isso na questão macro, né? Então, assim, não é um professor de língua portuguesa, da Nívia, que está montando as aulas remotamente, né? Sim. É um professor de gabinete, aquele cara que está atrás da mesa. Nunca ouviu falar dos meninos, né? Então, assim, que nunca ouviu falar, que não sabe a cara, que não sabe a realidade dessa criança, né? Então, assim, às vezes a gente chega na ponta e a gente vê quantas vezes meus alunos vão lá na minha sala: ai, diretora, porque eu tô com problema em casa, e chora, aí vem no colo, né? E a gente conversa, professor, dá uma atenção especial, às vezes ela tá meio aérea, porque ela tá com problema em casa, nanana. Oi, Jonas, lá em Cananéia também a gente consegue dar aula, né? Mas, assim, é muito difícil isso, fazer com que as pessoas que estão lá criando, né, essa nova forma de educação que a gente desconhece, essa é a realidade, principalmente na educação básica, né? Mas a gente não sabe como fazer, né? Nem eles lá em cima sabem. Então pegou todo mundo de surpresa e não teve tempo para planejar, né? Então a gente tem esse problema também, né? Então a gente tem toda uma série de um grande caminho ainda a percorrer. É possível em nível local, dentro das unidades escolares, mas para isso a gente precisaria meio que ter autonomia. E hoje, de um tempo para cá, a gente está perdendo essa autonomia dentro das unidades escolares,
Essa é a grande realidade, os professores que estiverem me assistindo aí. Porque o que acontece? Até o caderninho do aluno que vem do currículo, né? É uma coisa que vem de cima para baixo, não é uma coisa que a gente escolheu, né? Então, assim, o Jonas, o Fernando, ele foi meu aluno, ele estava falando assim que ele colocou Cananéia. Eu dei aula por 18 anos em Cananéia. O Jonas foi meu aluno na 8ª série. Sim. E de língua portuguesa. E aí, o mesmo caderninho que chegava de aprendizado lá em Cananéia é o mesmo que chegava aqui e é o mesmo que chegava lá no norte do estado. Tá? Gente, para quem não conhece, Cananéia tem bairro que não tem luz elétrica. Cananéia não tem prédio, não tem semáforo, não tem museu, não tem cinema, não tem shopping. Né? A gente é uma realidade completamente diferente. E como é que você exemplifica, né? Pega um texto exemplificando essas coisas que falam, não tem a ver com a realidade deles. E aí eu cito Paulo Freire, né? Quando você não se vê naquela realidade, não te interessa, né? Então a gente tem muito aluno, né, que olha para o celular e olha para o que eles estão fazendo. Não é a minha realidade, aquilo não me chama atenção. Então aí a gente tem um outro problema na questão digital, né? Porque a criança ela não está acostumada com aquilo. E a gente está falando de alunos de ensino fundamental 2 e médio, que são de 12 anos para frente, né? Agora, imagina criançadinha de 1ª série, alfabetização, 2ª série, né? A base, né? Se você não passa corretamente a base, você está despreparando aquele futuro aluno que vai chegar sem saber fazer nada e não vai conseguir ajudar o professor também. Né? Ele vai estar pulando fases pedagógicas. Essa é a grande realidade. Com certeza. Não, e assim, até uma coisa que você falou sobre a questão das realidades, né? Se a gente voltar ainda um pouquinho mais no tempo, nós tivemos um acesso à escola completamente diferente, né? A gente era da época da decoreba e de gravar as coisas na cartilha. Nossa, meu Deus do céu. Se lembrar que a gente já começa a lembrar dos professores, das escolas maravilhosas que todo mundo já passou por aqui. Mas é muito louco, né? Porque a gente está falando de uma pluralidade de informações e uma enxurrada de coisas que vem ao mesmo tempo para a gente. Parece que a gente também, nesse meio, nessa bagunça toda, não consegue processar tudo isso, né? Eu queria fechar contigo essa participação de hoje, querendo saber um pouco por que nesse momento agora os pais são os maiores aliados da escola e quais são as mudanças mais profundas que surgem na educação depois que essa pandemia acabar. O que vai ficar de lição para a gente? Então, sim, a família, né? Não só os pais, mas a família. A gente sabe que hoje em dia as famílias elas são constituídas de várias formas, né? Não são só pais e mães, né? Sim. Temos aí tias, avós, tios, padrastos, madrastas, irmãos mais velhos, enfim. A gente tem uma pluralidade aí diversa também familiar, né? Eu sempre achei que o quintal da casa das pessoas tinha que ser escola, né? Quando eu entrei no ano passado, eu tentei chamar a comunidade, a gente tentou cada vez mais, a gente tenta, né? Cada vez mais abrir a porta da escola para a comunidade, porque eu acho que a escola ela só é vista como quintal da sua casa se você se apropriar dela. E a escola é pública, não existe escola sem aluno, né? Eu trabalho para os meus alunos, né? A escola é deles, é o quintal da casa deles, né? E a gente tem que cuidar disso, né? A gente tem que se apropriar desse espaço. Esse espaço é nosso, né? Não é uma coisa que tem que ser fechada, lacrada para ninguém entrar, né? A escola ela tem que ser plural, ela tem que ser diversa, ela tem que ser democrática, efetivamente, não só no papel, né? Eu penso dessa forma, né? E eu sempre falei que a escola ela só vai para frente com a ajuda dos pais, né? Com a ajuda das famílias, com a ajuda da comunidade. E aos pouquinhos a gente está conseguindo, né? Ou pelo menos estava, até acontecer tudo isso, né? Trazer essas famílias mais para perto, conhecer melhor essas famílias, né? Eles entenderem também quais são as necessidades da escola, né? Porque as demandas são muitas e sozinhos também a gente não consegue dar conta de tudo, essa é a grande realidade, né? Então a gente precisa realmente, né? Tem uma frase aí de uma tribo lá africana que fala: para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira, né? E a gente volta lá no que eu falei lá no é responsabilidade de todos nós, né?
Não é só daquela mãe que tem aquele filhinho, não. A educação do filho dela é a responsabilidade dela, minha, sua e de toda a sociedade, né? Com certeza. E pós-pandemia, essa pergunta que você me fez, ela é muito difícil, porque a gente não sabe o que vai ser do mundo pós-pandemia, né? Eu creio que, infelizmente, a gente vai ter que se adequar, enquanto não acharem uma vacina, né? A gente vai ter que se adequar a algumas restrições, né? E como lidar com isso, né? Eu tô com abstinência de abraço, eu já falei para eles, meus alunos, quando eu voltar, vocês estão fritos, eu vou apertar vocês, né? É muito difícil, é muito complicado, né? Então, eu não sei como é que vai ser esse pós-pandemia, mas com certeza vai ter que se haver alguma ação, alguma atividade para a inclusão digital, para melhorar os processos educativos via digitais, porque eu acho que isso vai se tornar agora um caminho, né? E a gente vai precisar se adaptar, né, de alguma forma. Mas a gente precisa fazer esse caminho com qualidade, com planejamento, né? E não do jeito que veio atropelado, né? Eu não estou culpando ninguém, porque a pandemia não é culpa, mas infelizmente a gente não teve tempo para se adaptar, não teve tempo de planejamento, não teve tempo de montar uma coisa efetivamente que viesse de encontro com as demandas de cada unidade escolar. Eu creio que a gente vai precisar melhorar isso, né? E rever as práticas, né, pedagógicas que estão agora aí, nesse momento de pandemia, porque você escutou as meninas falando, e a Ana até fez alguns comentários, é muito difícil, meu pai acha que é vício, eu estou estudando, né, as aulas são diferentes, a gente não consegue acompanhar, eles não conseguem fazer uma pergunta, né, aí depois pergunta depois com o celular para o professor, e a professora vai conseguir olhar só dali a 2 horas, 3 horas, porque estava dando aula para outra turma. Então, realmente acaba perdendo o fio da meada. E quando o professor responde, o aluno já esqueceu a primeira parte que ele tinha conseguido entender. Então, é um processo ainda doloroso, árduo, que a gente vai ter que trilhar, mas eu acho que a gente não pode perder a fé, né? E assim, eu tenho muita fé nos meus alunos, nessa juventude, né? Eles são o nosso futuro e é para eles que a gente está aqui. É isso aí. Elaine, sem palavras pela sua participação, você não tem noção como eu queria trazer você. Porque é super importante, acho que não só nesse momento de pandemia, a gente enalteceu a qualidade do trabalho do profissional da área de educação, como principalmente lembrar que no meio dessa pandemia tem gente que está tentando ensinar, que está tentando aprender e está tentando principalmente compreender tudo isso para sair dessa da melhor forma possível. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, dos meninos fora de série, montando o melhor grupo do WhatsApp de todos os tempos. A relação para a vida toda, o espaço sempre é teu. Quero te agradecer de verdade mesmo. O projeto Conta de Portas Abertas para quando você quiser participar com a gente, estamos juntos. Tem várias, né, já inclusive ressaltando, várias atividades planejadas para o final da pandemia que o Concon vai fazer no Zenon, mas nós não vamos contar, porque só depois, quando acabar tudo isso, que a gente vai conversar melhor, não é verdade? Vamos manter o segredo, Obrigada mais uma vez. Foi maravilhoso ter todos vocês aqui com a gente. Foi muito louco hoje. Obrigada. Beijo. Eu posso só fazer um agradecimento, Celina? Claro. Eu queria agradecer imensamente aos meus alunos que estão tentando de um tudo para continuar. Eu gostaria de agradecer imensamente aos familiares, né? Eu sei que nem todos compreendem, tem gente zangada, que não aguenta, que não... eu não sei o que fazer com essa molecada, pois essas crianças comem o dia inteiro, será que elas pedem comida na escola como elas pedem em casa? Gente, eles já chegam perguntando o que vai ter de lanche, tá? Só para vocês saberem. Então, assim, minha eterna gratidão a vocês que não estão deixando a peteca cair. Minha eterna gratidão aos meus professores, né? Que mesmo alguns chorando, a duras penas, tentando, buscando, pedindo ajuda, né? Estão buscando fazer o melhor com as perninhas curtas que tem, né? A equipe da administração da escola, que é incansável, estão lá ligando para os pais dos alunos que não estão aparecendo nas aulas. Tem uma galera lá ligando, né? E aí tem uma das meninas, Tia Claudete, que
A mãe da Nívia, inclusive, trabalha comigo, a Tati falou assim, Claudete liga pro pai para saber por que o aluno não está fazendo atividade, o pai chora no celular, fala das dificuldades, a Claudete está quase chorando junto, né? Virou psicóloga. Então, assim, eu queria agradecer muito a essas pessoas que transformam, né? Porque um aluno pra gente que não esteja participando, por mais que a participação não seja tão boa quanto que é na sala de aula, a gente sabe, não, a educação não está boa. A gente sabe que esse período está sendo muito pior do que estava sendo em sala de aula. A gente sabe que não é o suficiente. Mas nem o mínimo, tem criança que não consegue, né? E aí a gente está tentando fazer de tudo para que essa uma criança volte, né? E tenha o mínimo de acesso, né? Então, assim, é um trabalho incansável e a gente vai continuar enquanto for necessário. E eu queria muito agradecer essas pessoas e a vocês pelo espaço. Valeu, obrigada, Elaine. Obrigada aos meninos também que participaram, a Nívia, a Ana, o Marcelo, que arrasaram. São lindos, são Arrasaram, lindos. nem estou acreditando que eles conseguiram vir de boa. Obrigada mais uma vez, a gente vai encerrar aqui o programa. Grande beijo. Para você que acompanhou a gente até agora, esse foi o Papo no Insta, a segunda edição. Eu sei que foi muito rápido, o tema é muito importante. Quem quiser saber um pouco mais, pode procurar a Elaine, ela conversa com você 24 horas por dia. Ela tá muito... Né, Elaine? Conversa. Com certeza. Só lembrando para todo mundo que acompanha o material lançado pelo Projeto Concom, o Festival Cultural retomando, o Festival Cultural Fica em Casa está chegando ao seu final e você ainda não participou. Até 31 de maio, mande o seu vídeo, sua foto e aquela sua gororoba de quarentena, manda pra gente que você pode ganhar prêmio. Já parou para pensar nisso? Só está faltando a sua inscrição até dia 31 de maio. Todas as informações estão na página do Projeto Concom lá no Facebook. E lembrando que amanhã teremos também um debate sobre os brasileiros que estão vivendo e atravessando a pandemia no exterior. Quando o Evaldo Barbosa é bem disputado, passe a passe. Quero deixar um grande beijo para todos. Este programa fica por aqui. Beijos, Elaine. Vamos dar tchau no programa. Até a semana que vem. Beijo.